que vai sendo contado, vai contando, porque, por exemplo, a gente fala de Troia, o Homero, né, que outro cara que também a gente não sabe se existiu ou não, né, que era um Aedo, que era um cara que viajava entre as guerras ali durante a antiguidade grega, principalmente, e aonde ele relatava as histórias, né? E uma delas é a Guerra de Troia, está envolvida no meio disso tudo. E foda-se se o cara falou real, real oficial, verdade ali, cara. A gente tá conversando hoje, que dia que é hoje? Dia 21 de julho de 2020, estamos falando disso, né? Acho que essa é a maior função da mitologia. Ela se engrandece por si só, né? E é interessante ver que essa questão a influência da mitologia grega, né? Ela é enorme pra gente aqui no Ocidente. Se você for ver, tipo, tá na boca do povo, como vocês comentaram, né? Fala de mitologia, a pessoa já lembra, pô, mitologia grega. Logo de cara. Parece que só os gregos que tem, né? Eles amam, né? A molecada adora esse tema. E é interessante você ver que existe um período da história grega chamado período homérico. Então vamos dizer assim, que tem um período da história da Grécia Antiga que é o período, vamos dizer assim, que seria o período no qual as histórias de Homero, né, a Ilíada e a Odisseia se passam, que seria mais ou menos aquele período do início da formação, ou um pouquinho antes da formação das cidades-estado, e daquilo que a gente vai entender como Grécia Antiga, né? Então vamos dizer que a mitologia grega ela vai ter uma enorme de uma importância, até mesmo para quem estuda história, pro pesquisador de história e tudo mais. E quando a gente fala sobre a questão se os gregos acreditavam nos seus mitos, eu acho que é interessante a gente ver que uma coisa que depõe a favor da ideia de que, sim, eles acreditavam, é que, como eu disse agora há pouco, né, nós temos a questão dos mitos fundadores das cidades-estados gregas. A gente vai colocar ali que existia-se o culto a um determinado herói que teria fundado aquela certa cidade. Existe um livro muito bacana que fala sobre a história antiga, que se chama A Cidade Antiga, de um cara que eu não sei pronunciar o nome, mas ela é excelente. Tenta aí. Fucel de Colages. Isso. Eu acho que é esse nome. O livro do cara é maravilhoso. O livro é uma referência, na verdade, para quando você estuda a cidade antiga, vamos dizer assim. Até que o nome do livro é esse, né? E esse livro ele é muito interessante porque ele utiliza a questão religiosa como um ponto fundamental na fundação dessas cidades. Então ali ele fala sobre o culto que os indivíduos tinham dos seus ancestrais e da influência que isso vai ter na formação daqueles grupos que consecutivamente, que posteriormente irão se formar, se unir, se organizar em cidades. Então vamos dizer assim que a ideia, o culto que existia por trás desses heróis fundadores, deixa bem claro que até certo ponto eles sim acreditavam nos seus mitos. É claro que essa aqui é uma questãozinha, uma perguntinha capciosa, como diria Cássia Badini, né? Mas é algo bem interessante de se discutir, né? De um ponto de vista psicanalítico, a gente pode colocar que o mito normalmente ele compreende as solicitações do superego. Que seria esse superego? Seria essa instância da moral da personalidade do indivíduo, né? Onde ela seria responsável por domar, digamos, o id ou reprimir principalmente os instintos primitivos. Ou seja, o mito, então, ele surge como uma necessidade, uma solicitação dessa instância da mente, principalmente quando ela entra em conflito com o id, que seria essa instância dos desejos. Ok? Então o id é o desejo que a gente tem. Exatamente, né? Muita gente acaba fazendo uma associação, né, do id, o superego, como o id, o id, o diabinho, né? E o superego, o anjinho ali. Ah, entendi. Né? Mas é uma simplificação grosseira do conceito, assim, é mais fácil para entender. Mas tem que entender, né? Assim mesmo. Sim. Então você tem esse conflito entre as exigências do superego, dessa forma de comportamento adotada pela sociedade, né, desse padrão,
em detrimento ali dos desejos do id. E principalmente com o instinto de autopreservação do ego. Então o eu quer prevalecer, quer se preservar desses impulsos primitivos do id. Então o superego ele se lança no intuito de elaborar esse conflito. De controlar, né? De reprimir, de tomar. Exatamente. Por exemplo, muitos aqui citaram a questão da Guerra de Troia. E principalmente, né, a escolha que o Paris vai ter que fazer. Então, quando eles escutavam essa história, né, principalmente essa narrativa da Guerra de Troia, né, eles sabiam o final do que isso iria acontecer, qual seria o resultado dessa escolha fatídica. O Paris então, o famoso talarico lá, né, que fugiu com a Helena de Troia, foi pra Grécia, saiu da Grécia, foi pra Troia com a Helena lá. Mas na verdade o grande problema do Paris é que ele anteriormente ele já tinha feito outra burrada, né? É que ele não teve muita escolha também, né? Mas ele foi forçado a ser jurado pra decidir qual que seria a deusa mais bonita e tal. E ele ficou meio isentão, né, em cima do muro. Aí ele subornaram o Paris, né, evidentemente. Cada uma ofereceu uma coisa. E ele, né, jovem, aceitou o amor da mulher mais bonita, né, do mundo. Puta, que escolha difícil do Paris, né? Vamos dizer que ele é a vergonha da família, né? Deu muito mal com esse filho. Tinha o Heitor, que era super... Nossa, o cara era fera, e tinha esse aí que era bem problemático, né? E que depois ele teve um ímpeto de... Teve um momento lá que... Inclusive aparece isso no filme da Troia... Que transformaram a Guerra de Troia numa espécie de dia D, né? Do desembarque aliado. Filme ruim. Na Normandia. Mas é mó da hora a cena de luta do Brad Pitt, velho. Só essa cena. Mas o Paris, ele teve um surto de egocentrismo, sei lá como que a gente pode chamar isso, de narcisismo e tal. E ele achou que ele podia resolver a guerra lutando sozinho contra o Menelau, né? E esse combate ele acontece, né? Só que aí Paris, quando ele vê que ele não consegue, jamais conseguiria vencer o Menelau num combate. Ele dá pra trás, né? Ele dá pra trás. É o famoso criado a leite com pera, né? Puta que pariu. É a vergonha da família. Nossa, a gente tá acabando com o Paris aqui, gente. E outro mito que eu acho que a gente pode colocar aí nesse sentido, né? De compreender as solicitações aí do superego, seria o mito base aí da psicanálise, que é o mito de Édipo. Que normalmente quando a gente traz as discussões, normalmente quando a gente traz na roda, assim, a galera costuma atacar bastante o Freud, né? Tudo é sexo, tudo é sexual, tudo é sexualidade pro Freud, né? Algumas vertentes, por exemplo, como a esquizoanálise, vão criticar um pouco essa visão sobre o Édipo freudiano. Mas enfim, normalmente quando a gente traz o mito de Édipo, né, que rivalizou com seu pai, né, chegando a matar o seu pai e desposando a mãe, né, a Jocasta. Escuta The End do The Doors, que é essa parada aí. Né? É interessante, né, a gente trazer esse mito para estar conversando, porque ele desperta normalmente reações diversas das pessoas que escutam esse mito. Porque através da história você pode voltar para esse estágio infantil, né? Dessa relação edipiana que a gente estabeleceu com os nossos genitores e reviver muitas dessas memórias. Então as reações são diversas diante desse mito. Mas será que também não tem uma parada de uma interpretação meio literal, né? Porque assim, você pega a ideia do complexo de Édipo. Pô, o cara vingou o pai, né? Matou o pai. E depois casou com a mãe, né? Da galera fala, meu Deus, que horror. Sim. É igual a cena do filme mesmo, do The Doors lá, que quando o Jim Morrison começa a cantar o trecho da música lá, né? E que ele fala isso, os cara tá louco, o cara tá querendo matar o pai e fuder com a mãe. E tipo, não é literal, né? Quer dizer, a história... Isso, mas o mito em si obviamente que ele é literal, mas tipo... o toque, a mensagem que ele passar não é necessariamente essa, né? Depende da maneira como você conta, cara. Aí é uma questão do narrador. Se você conta o mito de Édipo para uma criança, ela vai levar o pé da letra. Ela vai realmente achar que dos genitores vai morrer, né? Então o mito normalmente é para uma maturidade maior, assim.
Aí, para as crianças, para essa questão da elaboração do inconsciente, cai como uma luva os contos de fadas. Né? Entendi. Porque a diferença entre o mito e o conto de fada é que o mito é pessimista, né? Ele vai ter um final trágico, ele vai matar o pai, vai ficar com a mãe. Ele traz uma lição, mas revelar, ele traz uma lição, então, mas não é feliz, criança, né? Pra criança, ela vivencia isso num aspecto literal, sabe? Você pode assustar, traumatizar uma criança. Imagina, né? Mas essa questão do Édipo, eu já vi ela num contexto diferente, porque que os mitos, eles podem, ultimamente, eles aparecem em algumas ocasiões de forma a tentar ilustrar algumas situações comparando com esse passado. Uma situação em que eu vi uma aplicação desse mito que eu achei bastante interessante foi no sentido não dessa questão da sexualidade e tudo mais, mas sim de uma questão de responsabilização pela corrupção. E olha que legal. Sim. Era assim, o Édipo, o Édipo não tinha culpa. Você não pode dizer que o Édipo tinha culpa, porque primeiro ele não sabia que o cara que ele matou era o pai dele. Exatamente. Verdade. Segundo, que ele não sabia que a mulher com a qual ele estava se deitando era a mãe dele. Ele não sabia, ele não sabia, então você não pode dizer que o Édipo tem culpa, porque ele não tinha culpa. Mas mesmo assim... É só se Dark aí que tá falando tudo isso. Mas mesmo... Verdade, Dark. Mas mesmo assim, quando ele descobre o que acontece, ele fura os próprios olhos. Porque, ele, mesmo sem ter culpa, ele agiu. Eu achei bem interessante que daí fazer uma relação, né? De quando o governante, né, os seus subordinados corrompem ou são corrompidos. Pode até ser que, de fato, ele não esteja... né, a par da situação, mas ele tem uma responsabilidade, exatamente. E assim, o conto de fada aí é pra gente ser... O conto de fada, sim, né? Seria a função de ser mais didático, né? E a lenda? Sim. A lenda, acho que ela tem essa relação principalmente com o conto de fadas, né? Elas são meio que intrínsecas, assim. A fábula é extremamente moralista, castradora. Os contos, normalmente, eles abordam, tem um final feliz. Só que, normalmente, esse final feliz ele vai desenvolver através do desempenho do herói. E a lenda... da sorte ou das intervenções. E a lenda é uma parte desses contos de fada, então, podemos dizer assim? Sim. Um pouco mais... Às vezes, um pouco mais voltado para uma maturidade maior, talvez. Uhum. Interessante sobre os pontos. Tem outro pontinho também que é sempre bom a gente tá anotando, né? Que o mito, ele tá sempre ligado com essa questão do sagrado. A lenda, não. A lenda, ela não tem essa ligação. Tipo então só esse ponto, né? Tipo só essa questão do sagrado já deixa bem claro, assim, que são coisas bem diferentes. Que o pessoal confunde, mas são bem diferentes. Sim. É tipo a história do Jack Stripador, assim, né? Pode-se dizer que sim, tipo assim, né? Tipo, é uma lenda, é uma história. Isso, apesar de alguns dizerem que pode ter existido e tal, né? Tem uma história em cima dele, mas de fato comprovado não tem, né? Sem contar também que tem aquela questão, né? O mito, ele se encontra, né, em uma época primordial, em um tempo fabuloso. É só lembrar o comecinho do Star Wars, né? Um tempo tão distante. Isso, perfeito, né? É um outro universo, vamos colocar assim, que o ritual traz pra perto da gente, mas é um outro universo, vamos colocar assim. Já a lenda não, a lenda, tipo, ela tem muito do real, de fatos reais. Misturado com o sobrenatural, misturado com o imaginário, mas a lenda, ela tem elementos de fatos reais. Já o mito é uma outra parada. É o nosso famoso folclore, mais ou menos, né? Folclore brasileiro, Saci Pererê, sem cabeça. É fantasioso, mas é aquela história do interior, né? Porque alguém já viu. Sim, o folclore a gente pode colocar ali como esse conjunto de lendas, né? É o conhecimento popular e assim por diante. A lenda, ela vai entrar ali, né? Só que tem essa diferenciação enorme, de novo, né? Mito com o sagrado,
a lenda mais voltada